Muito bom dia a todos. Muito bom, muito feliz por estar aqui novamente, dando continuidade a esse estudo lindo que tem acrescentado muito aí para todos nós. Eu falo todos nós porque acho que sempre as histórias de Jesus sempre agregam conhecimento para nós, né? Tem sido muito produtivo para mim. Acho que para todo mundo também. Agradecendo aqui aos bons espíritos, à espiritualidade que tem nos auxiliado bastante. Peço mais uma vez que eles possam estar aqui conosco, agregando valor, nos intuindo na melhor forma de estarmos aqui reflexionando, lembrando que todos nós estamos aprendendo, então peço desculpa aí por qualquer falha, qualquer coisa aí que não seja, né, que não seja bem dita, tal, mas é isso. Então, esse título hoje é um título muito importante para todos nós e bem transcendente. Ele fala da videira verdadeira, que foi uma frase de Jesus que ele se comparou a uma árvore. Ele falou que ele era como uma videira verdadeira, né? Que está em João, né? No capítulo 1, do versículo 15, né? Então, a videira é mais um título espiritual, onde Emmanuel vai nos mostrar como Deus, através de seu Filho Jesus, atua em nossas vidas, nos proporcionando o crescimento ao qual viemos buscar aqui na Terra. E essas são as referências fundamentais e essenciais em nossa jornada evolutiva, Deus e Jesus. E Emmanuel vai resgatar um dos conceitos mais bonitos do Evangelho, onde Jesus nos disse: eu sou a videira verdadeira. Ele fará uma comparação da sua tarefa, da sua missão no mundo com uma árvore de vida, a árvore divina. E para isso, Emmanuel recorre ao capítulo 1 do versículo do evangelista João 15. E o versículo é: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Jesus, uma fala de Jesus, João 15, 1. Com essa simples frase de Jesus, nós poderíamos viajar e viajar pelo cosmo afora, entendendo um pouquinho mais como se dá o processo de criação dos orbes, das escolas evolutivas que Deus semeia mancheias no universo infinito e as quais, a cada uma dessas escolas, ele vincula um espírito condutor, um espírito puro. No caso aqui do orbe, do nosso orbe, a Terra, nós temos aí como governador planetário Jesus. Então, essa videira verdadeira foi colocada por Deus, que é Jesus, seu Filho. Ele nos deu seu Filho para que ali pudéssemos, junto ali dessa árvore, através dessa seiva que é produzida pelos ensinamentos de Jesus ali, de vários espíritos puros que também estão colocados ali para nos ajudar, milhares de espíritos, como se fossem ramos, e os ramos mais grossos são aqueles irmãos, os espíritos mais evoluídos aí, dispostos a nos ajudar aí junto de Jesus, a pedido de Deus, né? E aí nós somos os ramos menores, esses espíritos ainda inferiores, ainda muito a aprender, muito a crescer. Cristo, que é ali plantado pelo Supremo Criador da vida para ser a raiz mantenedora de todo progresso, toda evolução deste orbe. Assim se deu na Terra, assim se dá elucubrando, né? Podemos elucubrar o universo sem fim. O Criador semeia mundos
que são evolutivos, e em cada um desses mundos ele planta uma videira verdadeira, uma árvore da vida. Pensando na árvore da vida, sem sombra de dúvidas, podemos associar aquela árvore da vida com esse conceito que Jesus aqui nos traz, que ele recebeu do Pai a incumbência de ser essa raiz mantenedora de toda a vida, de todo o progresso, de toda a humanidade terrestre. Porque dessa raiz vai sair inúmeros troncos, inúmeros caules, e a seiva, então, há de percorrer cada um desses caules, cada uma dessas ramificações que podem aí ser representadas, por exemplo, pelas mais diversas civilizações, cada uma delas sustentadas e amparadas pela videira verdadeira, o Cristo, que enviou seus mensageiros no campo da ciência, da filosofia, da religião, etc. Então ele vem sustentando todos esses caules, essas ramificações, alimentando todos esses frutos que a humanidade já produziu até aqui. É muito bonito se pensar como se dá esse mecanismo de evolução. Em cada planeta, que é um campo evolutivo, o Criador planta ali uma videira verdadeira. Ele vincula aquele campo, aquele projeto a um espírito puro e vai agregar ali, por meio de toda uma falange, uma equipe de milhares e milhares de espíritos superiores que serão os seus auxiliares, e por meio deles o Criador vai alimentando a evolução de seus filhos que estão no meio mais inicial do progresso, como nós. Por isso, Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. É sempre o Pai podando, alimentando, inspirando, concebendo, e o Cristo vai e realiza. Ele se torna o canal pelo qual o Pai pode alcançar seus filhos de maneira mais direta, mais profunda. E o mais bonito é o que se pode tirar desse versículo. E Jesus está vinculado a esse orbe há bilhões de anos. Ele veio na tentativa de nos fazer deixar seu exemplo para que pudéssemos progredir, para mostrar um pouquinho do amor do Pai por nós. É através de Jesus que a gente pode imaginar o amor do Pai por nós, que ainda, e mesmo que ainda não, que podemos multiplicar ao infinito esse amor, porque o Pai, com certeza, é a figura mais perfeita que existe no mundo, no universo. E ele começa a comentar: Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Qualquer abordagem acerca de Deus é muito superficial. Ainda a gente tem ainda as ideias ainda pelas bordas, como se estivesse vindo ainda pelas frestas, consegue senti-lo pelos seus atributos, mas compreendê-lo realmente a fundo, defini-lo, discerni-lo claramente, entender a sua natureza é impossível para nós. Ainda estamos distantes. Falam-nos os espíritos que nos faltam sentidos para isso. No livro dos Espíritos se diz que na Terra não é possível compreender a Deus. Somente os espíritos desmaterializados, mais apurados, que terão outros sentidos, outras percepções, para que eles possam mergulhar mais fundo na natureza de Deus. Mesmo os espíritos mais sublimados que conseguimos compreender ainda não conseguem abarcar a totalidade divina. Seria tentar fazer que o absoluto caiba no relativo ou colocar numa xícara todo um oceano. Conta-se de certa vez que Santo Agostinho, no norte da África,
onde, ainda encarnado, meditava e tentava entender a natureza divina. Queimava os seus neurônios até que, num certo momento, ele se exauriu e foi dar uma volta pela praia. E, em determinado momento, ele viu uma criança indo e voltando do mar. E ela tentava trazer água para um buraquinho pequenino que ela havia feito na areia. Até que, num certo momento, ele puxa a conversa com a criança e pergunta o que ela desejava fazer. Então, a criança responde inocentemente que gostaria de colocar toda a água do mar naquele buraquinho que ela havia feito. Então ele diz de ímpeto: mas você não vê que isso é impossível? Então a criancinha se volta para ele e diz: e você? Não vê que é impossível compreender que a grandeza infinita do absoluto possa caber na sua mente limitada? Ele leva aquele choque, aquele susto, e quando ele percebe, aquela criança não está mais ali. Então essa foi uma maneira dos espíritos dizerem para ele: calma, é preciso alargar a alma, as possibilidades do espírito, para que possamos compreender a natureza insondável do Criador. Até a visão que os espíritos mais evoluídos têm de Deus ainda é limitada, porque o relativo nunca pode conter em sua totalidade o absoluto. Recordamos também da questão 244 do Livro dos Espíritos, dessa diferença de percepção e de entendimento de Deus com relação aos espíritos mais adiantados e dos espíritos ainda não adiantados, que é o nosso caso. Podemos visualizá-lo ainda por frestas, e ainda no Livro dos Espíritos não sabemos tudo que ele é, mas já sabemos tudo que ele não pode ser. Então Deus é o Criador eterno. A doutrina espírita vai se propor a um estudo de Deus pelos seus atributos, que são frestas, digamos assim, que podemos por ora acessar. Kardec mesmo vai dizer uma frase no Livro dos Espíritos: não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos algumas coisas que ele não pode deixar de ser. Ele vai trabalhar alguns atributos como: Deus é único, é eterno, é imutável, Deus é soberanamente justo e bom. Pelo seu amor criam-se todos os seres. Deus cria pelo amor, ele é a força criadora que traz a vida, e pela sua sabedoria ao extremo, ao infinito, ele estabelece as leis perfeitas, harmoniosas, que regem os movimentos no mundo, no universo ilimitado, bem como também os destinos de cada ser, de todas as criaturas. Então, são o amor e a sabedoria uma fonte mantenedora da vida. E ele continua: pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Por ora, no estágio em que estamos, podemos sondar alguns atributos apenas, mas ir ao miolo do cerne, bem longe disso estamos. Somente com o progresso do espírito, com a sua desmaterialização e tudo mais, ele vai criando outras possibilidades de percepção acerca do Criador. A Terra é um mundo ainda marcado por espíritos que somos nós, como nós, ainda muito inferiores, quando pensamos ainda em termos de escala espírita, ainda muito materializados, vinculados ainda a uma matéria muito densa, ainda temos muito a desbravar, a descobrir, mas temos uma eternidade pela frente, o infinito a percorrer, e isto é o mais belo da criação, muito a descobrir, muito a realizar, muito com que nos encantar, porque não cessa jamais a originalidade, a capacidade criativa do Criador. Nós temos coisas ainda por ver que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Muitas coisas ainda a vislumbrar, embora ainda não conseguindo vislumbrar a sua grandeza divina, estamos envolvidos por ele. Nós vemos isso em Paulo, quando ele fala em Atos dos Apóstolos: em Deus existimos, estamos envolvidos por esse fluido cósmico.
como peixes no oceano, é o amor divino, plasma divino, hálito divino que envolve toda a criação. E ele continua: ele é a alma de tudo, a essência do universo. Ele opera em silêncio, não concorre com a vaidade das criaturas, mas ele é a alma, a essência de tudo. É o grande operador, é o grande servidor do universo sem fim. Quanto mais avançamos em conhecimento da vida, das leis divinas dentro de nós mesmos e, sobretudo, pureza de coração, sublimação dos sentimentos, mais conseguimos percebê-lo. Por isso, a bem-aventurança do Cristo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus em toda parte, na natureza, na beleza de seus filhos, etc. E continuando, permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. Ele é o dono de todas as coisas, o Senhor da vida, o Senhor das estrelas, o Senhor de todos os mundos, de todos os campos evolutivos. E também, como diz Emmanuel, o supremo dispensador, é dele que flui todas as bênçãos, todos os recursos para que se mantenha o progresso, para que se ilumine a criação em cada planeta do universo. Naturalmente, ele terá seus auxiliares, os espíritos que se mobilizam para que se dê a edificação e se processe a evolução. E continuando, no entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus com sua personificação máxima. Em termos de discernimento é muito limitado, porém, em termos de sentir é mais possível conseguirmos ir mais fundo sobre a natureza de Deus. A gente não tem ainda a capacidade de entender isso. Como se diz na questão 244 do Livro dos Espíritos, aqui repetindo, os espíritos veem a Deus, os superiores os veem e o compreendem, mas os inferiores o sentem e o adivinham. Cristo o chamava de Pai para que assim o pudéssemos senti-lo, amá-lo, sem muitos aprofundamentos, sem interpretações mais elaboradas. Ele ficou ali no aspecto do Pai amoroso, porque ele sabia que trabalhando no campo do sentimento, mais tarde teríamos recursos para mergulhar filosoficamente mais fundo nessa natureza divina. Os espíritos apelam ao coração sempre falando, para que lhe sintamos a melhor bússola para acessar a Deus, por ora é o nosso coração, o sentimento. E a questão 625, e por meio do Cristo, Deus falou com a humanidade, ele operou de maneira pura, direta, como nenhum outro espírito que pisou na terra. Paulo vai dizer, ele é a imagem de Deus invisível. Então, esse é o Cristo. Nele, nós vemos as páginas vivas das leis divinas. Nós temos a maior visão do amor divino por nós em Jesus. É o que podemos ver por ora. E lembrando que esse amor que a gente vê em Jesus, a gente tem que multiplicar o infinito, porque o amor do Pai é muito maior, o amor do Pai por nós, porque Jesus ainda não se compara a Deus. Então, a gente tem aí uma ideia do amor de Cristo, mas a gente tem que multiplicar isso pelo infinito. Esse é o amor de Deus por nós. Por isso que Chico, quando pediu a Emmanuel mais informações sobre Deus e de Cristo, Emmanuel o disse que por ora ele ficasse com as informações que ele tinha. Como se vê no livro, na Era do Espírito, um diálogo entre Chico e Herculano Pires. Emmanuel começa por insistência de Chico a desdobrar um quadro mediúnico para ele, um quadro fluídico. Ele vai se vendo saindo da Terra, a Terra vai ficando pequena, ele vai vendo o sistema solar e vai tudo ficando pequeno, vai vendo a galáxia, vai surgindo mais galáxias e chega uma hora que ele diz, chega, não consigo mais, quero voltar para casa, quero pegar meus chinelinhos e tomar um café quentinho. Na verdade, ele não suportou, como nós também não suportamos. Nossa concepção ainda é muito limitada, nos faltam sentidos para isso.
E ele continua: útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e de iluminação. Então, é diante desses quadros que se nos abrem, diante desses quadros, como manter o nosso orgulho, a nossa arrogância de nos acharmos centros do universo? Essa, inclusive, é a definição de humildade que Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida, no capítulo 24. Humildade, em suma, em síntese, é o nosso reconhecimento diante de nossa pequenez, diante do universo. Isso é humildade. E o espírito que assim se coloca com reverência perante o infinito, enxerga que o que sabe é infinitamente pequeno com relação ao que falta saber. Esse espírito aí, esse está apto ao progresso, apto a evoluir. Por isso, a primeira das bem-aventuranças trata da humildade. Bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Aquele que se reconhece pequenino diante da grandeza infinita, esse está adentrando no reino dos céus, com todas as suas magnificências, porque ele se fez assim, aberto, aprendiz. É o que Emmanuel está dizendo para nós. E, terminando seu comentário, dentro de nossa pequenez sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. A árvore da vida, essa que está lá em Gênesis, essa sim é a que a gente pode comer, pegar o fruto e comer, porque ela é a grande mantenedora de todo esse Éden que é o planeta Terra. O Cristo é a seiva que tem sustentado todo o progresso moral da humanidade, o sol moral da humanidade. Assim, como se não existisse o sol, todos morreríamos de fome no plano físico. Sem o sol moral, que é Jesus, todos morreríamos de fome espiritual, presos, escravizados à completa ignorância e às paixões. Não fosse a luz que dele irradia e que é refletida naturalmente por muitos outros satélites, que são os espíritos superiores, missionários de todos os tempos, que encarnaram, nos ensinaram, iluminaram o nosso caminho. Lembrando o conceito que trabalhamos, a videira verdadeira, dessa raiz sai vários ramos, caules, que vão se ramificando e vão alcançar todas as criaturas da terra. Todo fruto espiritual legítimo produzido na terra vai encontrar lá na raiz a seiva do Cristo, porque ele que enviou todos os missionários que já alimentaram o progresso da terra em todos os campos da filosofia, da religião, cultura e outros aí. Todos esses espíritos que vieram vão ter um orientador direto, que são orientados por Jesus. O orientador direto é Jesus. Todas as realizações procedem da seiva divina. A gente vê as organizações do mundo ainda com muitos ajustes a serem feitos, mas já tendo progredido muito quando comparamos a 500, a 2.000 anos atrás. Às vezes a gente acha que isso é apenas o esforço humano, mas não percebe que no fundo
Por trás disso tem sempre uma luz espiritual de Jesus, abençoando, inspirando, orientando esses progressos. Então, sem isso, nenhuma dessas instituições, civilizações estariam de pé, apesar de todos os equívocos, que apesar de tudo são resultados das fragilidades, das sombras humanas, ainda tem lá essa seiva de Cristo, que vai dando estabilidade, mantendo tudo que se faz de bom na terra e vai sustentando a terra. Nele encontramos o pão vivo das almas, como ele mesmo diz em João 6, eu sou o pão que desce dos céus e dá vida ao mundo. Não só o mundo exterior, mas também o mundo de cada criatura, o nosso mundo interior. O pão vivo, que é o Evangelho de Jesus, é essa fonte mantenedora da vida. Pão vivo esse que não está somente no cristianismo, está também nas concepções mais nobres das outras tradições espirituais. Chegou também até nós por meio de outros emissários, mas não tão puros quanto ele próprio, quando veio ter conosco. E desde o princípio, seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Aqui falamos de todos os conceitos, quase todos englobados neste capítulo. Desde o princípio, o amor é o fundamento de tudo na Terra. E ele é essa raiz onde todos temos nos nutrido, mesmo aqueles que não buscam a Deus, que negam a Deus, são todos sustentados por essa mesma videira que alimenta, ampara e instrui, todos através das imensas falanges que servem na terra, as falanges do bem. É isso, irmãos. Ele quis mostrar que Deus está sempre nos acompanhando. Jesus veio nos dar esse exemplo do amor de Deus por nós, por todos nós. Então ele está ali nos conduzindo, sendo ali o nosso condutor para que possamos chegar ao progresso. Mesmo que a gente caia, que a gente possa tropeçar aí, a gente pode voltar a viver ali alimentados por essa seiva divina. E Jesus e Deus espera por todos nós. Um dia a gente vai crescer, porque vamos do átomo ao arcanjo. Então é importante que entendamos isso. Ninguém está perdido, nenhum de nós está perdido. A gente pode sim se juntar a essa árvore divina, seguir ali o Evangelho de Jesus, ter Cristo dentro de nós, dentro dos nossos corações, porque é através do nosso sentimento, do nosso amor, que a gente vai conseguir progredir, vamos conseguir nos desmaterializar mais um pouco e poder acessar mais um pouquinho essa natureza de Deus um dia. Porque, por enquanto, essa natureza de Deus ainda está muito distante ainda da nossa concepção, ainda nos faltam sentidos, né? Então, a gente tem muito ainda a aprender, com certeza temos, e vamos conseguir, todos juntos, unidos, a gente vai conseguir. É isso, irmãos, linda semana para vocês, que todos tenham aí uma abençoada semana, que a gente possa ter sempre Jesus em nossos corações, em nossas vidas, sempre estarmos ali ligados ao Evangelho, sempre nos perguntando, como Santo Agostinho nos lembrou, para que a gente fizesse um retrospecto aí do nosso dia, o que a gente fez de bom, se a gente fez alguma coisa de ruim para alguém, se a gente afetou alguma pessoa com os nossos atos. Então que a gente possa aí estar sempre se perguntando, se questionando, para que a gente possa chegar um pouquinho mais perto de Deus e dos bons espíritos. Beijo grande no coração de todos. Fiquem com Deus.